Olá, meus irmãos, tudo bem? Desejo já um bom sábado para vocês. Como vocês podem notar, é meia-noite agora, meia-noite 3. Tenho analisado os eventos dessa semana, né, e lendo algumas reportagens importantes. Gostaria de situar vocês o que está acontecendo, né? Algo de extrema importância. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos fortaleça e nos ajude para os eventos finais e nos alerte também para estar preparado. Abençoe essas pessoas que vão assistir essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nesse site estrangeiro, né? Como vocês podem ver, está sendo traduzido agora. Vou esperar ele traduzir aqui. A internet está um pouco lenta, mas vamos lá. Vou tentar traduzir de novo. Vamos lá, olha o que está escrito aqui, meus queridos. Vamos lá. Chefe da defesa britânica, né? Alerta que a era pré-guerra já começou. Essa matéria aqui está dizendo, queridos, que o chefe de defesa britânico está dizendo que uma era pré-guerra já começou. O que significa isso? Significa que os países nesse momento estão se preparando para a Terceira Guerra Mundial. É isso aí que você ouviu. Os países nesse momento, devido ao aumento de conflitos mundiais, eles estão se preparando para a Terceira Guerra Mundial. Nesse momento está acontecendo guerras envolvendo potências, né, em várias partes do mundo. Sabemos que a Rússia, quando invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, acendeu, né, essa chama de guerra, né, entre os países, principalmente da OTAN, né, a Aliança do Atlântico Norte. Porém, nunca, mesmo através da Rússia invadindo a Ucrânia, nunca teve uma declaração tão aberta assim, né, de um chefe, né, de um ministro britânico, né, de um chefe de guerra, dizendo que o mundo, né, está se preparando para a pré-guerra, ou seja, uma preparação antes de acontecer a guerra de fato. Ou seja, eles estão se preparando para a Terceira Guerra Mundial. Aqui diz aqui, ó. Washington, né? O ministro da Defesa de um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos pintou um quadro sombrio de um mundo cada vez mais estável que apresenta desafios diferentes dos vistos nas gerações passadas. Ou seja, o ano de 2024 já está começando, pegando fogo aí. Num discurso, né, de segunda-feira, o secretário de Estado de Defesa britânico Grant Shapps argumentou que o mundo entrou no período pré-guerra, no qual adversários como a Rússia, a China, a Coreia do Norte e o Irã, né, no caso, representarão uma ameaça sem precedente. Nos tempos da Guerra Fria, permanecia a sensação de que estávamos a lidar com atores racionais. Mas esses novos poderes são muito mais instáveis e racionais, de Shapps. Ou seja, de acordo com a declaração dele aqui, essa época que estamos vivendo é uma época diferente da Guerra Fria. Na Guerra Fria, teve aquela sensação de guerra nuclear entre a Rússia
os Estados Unidos. Mas de acordo com a declaração aqui, né, de Shapes, ele diz que naquela época as duas potências eram mais racionais. E hoje, nos conflitos que estão ocorrendo nesse momento, as potências estão mais irracionais. Nós vemos aí, queridos, que coisa terrível. Vamos lá, vamos entender. Quando Israel é atacado no dia 12 de outubro pelo Hamas, né, que teve aí mais de 120 mortos, né, e ainda 200 sequestrados, isso em outubro, né, 12 de outubro de 2023. Israel declara guerra, né, ao Hamas. Depois de declarar guerra ao Hamas, eles invadem ali a faixa de Gaza. O que acontece? Isso levantou a ira dos países muçulmanos, né, dos países muçulmanos, em querer, ou seja, dar uma represália em Israel porque está atacando ali os palestinos da faixa de Gaza. E nisso o Irã, que é o maior inimigo de Israel, viu nisso uma oportunidade para atacar Israel, né? Ou seja, eles já usavam o Hamas é um grupo, né, que ele é sustentado pelo Irã. Então vamos lá. Israel invade a faixa de Gaza para destruir o Hamas. O Líbano, que tem o Hezbollah, que também é um aliado do Irã, que é sustentado pelo Irã, ataca Israel, o norte de Israel. Os Houthis, que é um grupo liderado pelo Irã, isso no Oriente Médio. Estou referindo o que está acontecendo no Oriente Médio. Os Houthis, que é um grupo, né, que é sustentado pelo Irã, está atacando o Golfo de Aden. O que é o Golfo de Aden? É aquela região ali do Oriente Médio, onde fica o Mar Vermelho, aonde passam os navios mercantes, né, os navios da Europa, navios dos Estados Unidos, para comercializar ali com os países do Oriente Médio. Os Houthis, né, como vocês veem no jornal, estão atacando esses navios. E os Estados Unidos, né, o Biden está evitando fazer uma carnificina ali com os Houthis, né, porque está em período eleitoral e ele não quer levantar a ira dos países muçulmanos. Porque sabemos que os muçulmanos em si, esses países, eles, quando entram em guerra, eles usam muito a população, né, eu digo mais os terroristas, né, islâmicos, usam a população como escudo humano. Então, quando morre um palestino, na sua maioria das vezes, os países muçulmanos não querem saber do lado do outro. Ele quer saber que tem pessoas inocentes morrendo. Então, nós vemos aí o que está acontecendo. O Oriente Médio agora está em pólvora, né? Está pegando fogo lá. Envolvendo o que? Israel, envolvendo o Irã, né? E está envolvendo agora os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que está atacando os Houthis. De acordo com Shapes aqui, um outro conflito agora se estende ali para a Ásia, né? Que ele destacou a Coreia do Norte. Ele diz aqui, ele destacou o objetivo da Coreia do Norte de expandir suas capacidades nucleares. O Irã aproxima-se cada vez mais de atingir um nível de urânio enriquecido que poderá transformá-lo numa potência nuclear. A contínua invasão da Ucrânia pela Rússia e a invasão da China de quanto tempo mais o Ocidente e a avaliação da China de quanto tempo mais o Ocidente apoiará a causa ucraniana e quanto pondera uma invasão a Taiwan. Então ele destacou coisas importantes aqui. Ele destacou o quê? A tensão que está acontecendo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Como vocês sabem, os Estados Unidos estão fazendo exercício direto lá. O Kim Jong anunciou que está se preparando para a guerra direta com os Estados Unidos, né? É claro que ele falou isso várias vezes, né? Muitas outras vezes. Porém, esse cenário parece mais complicado, né? De acordo com alguns vídeos, né, de algumas declarações, parece que eles realmente estão se preparando com uma guerra direta contra a Coreia do Sul
e contra os Estados Unidos. Ele destacou aqui, de acordo com o Shapes, ele destacou a questão do Irã, o Irã que está apoiando esses grupos, né, rebeldes terroristas, que é os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, e a passo que ele vai fazendo isso para atingir Israel, o Irã está enriquecendo urânio acima da média para fazer bombas nucleares, né, queridos? Então eles destacou o quê? Coreia do Norte se preparando para a guerra direta entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. O Irã se fortalecendo belicamente através do enriquecimento de urânio. A invasão da Rússia, né, que é da Ucrânia, onde as tensões ali, que são países que fazem fronteira com a OTAN. E a China, né, tem se vocês pesquisarem no Google, a China disse que até 2025, um dos líderes deles lá disse que até 2025 eles invadiriam Taiwan, né? Taiwan é uma ilha, né, que se desmembrou da China na década de 50, se tornou um país extremamente evoluído. Em Taiwan é onde é produzido os chips mais avançados do mundo, que é colocado em mísseis, né? Que é usado para colocar em mísseis, computadores super avançados. Então, a China tem interesse em invadir e anexar Taiwan, se tornando assim parte da China. Porque assim, para a China, Taiwan já é parte do seu território. O ataque é só uma questão de tempo. E olha que coisa interessante aqui. Shape não destacou aqui um conflito recente, uma ameaça de guerra recente aconteceu aqui na América do Sul, né? Que a Venezuela fez um mapa, né? Nicolás Maduro fez um mapa mostrando como seria a Venezuela toda com a Guiana anexada à Venezuela, ou seja, um mapa que mostra a Venezuela já invadindo a Guiana e tomando 70% do seu território. Isso aconteceu no finalzinho do ano agora, né? Teve até um referendo na Venezuela, onde foi votado ali pela população que a Venezuela poderia se invadir a Guiana. Sabemos que a Venezuela não é uma potência nuclear, ela não tem como se defender dos aliados ali da Guiana, que um deles é os Estados Unidos, por isso ficou por isso mesmo. Tentou ir buscar o apoio da Rússia para tentar invadir, e nesse momento eles estão apenas com um desejo, esperando apenas oportunidade para invadir a Guiana. E isso, meus irmãos, tudo no final do ano agora, de dezembro para cá, de 2023. Olha que coisa interessante. Vai dizer aqui, ó. Para piorar a situação, diz Shape, está aprofundamento da ligação entre esses adversários. A China, a Rússia, declaram amizade limitada. Então aqui, de acordo com o Shapes, ao acontecer na Terceira Guerra Mundial, já existe um eixo. Quem seria esse eixo? Esse eixo seria formado por quem? Pela China, pela Rússia, pela Coreia do Norte e o Irã. Ou seja, formaria o eixo, essas quatro potências. A Síria também, né, envolveria ali, né? Mas a princípio seriam esses quatro. Seria o que? A China, que é uma potência nuclear, a Rússia, que é uma potência nuclear, a Coreia do Norte, que é uma potência nuclear também, e o Irã, que não se sabe se já enriqueceu urânio suficiente para criar sua bomba atômica. Ele continua aqui nas palavras dele, né, abre aspas, encontramos no alvorecer dessa nova era o Muro de Berlim, uma memória distante, e fechamos o ciclo, passando de um mundo pós-guerra para um mundo pré-guerra. Uma era de idealismo foi substituída por um período de realismo obstinado. Então, o que ele está dizendo aqui é que o mundo passou de uma era pós-guerra, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial,
e agora está se preparando para uma era pré-guerra. Olha que coisa interessante. Quem estudou sobre a Primeira Guerra Mundial, antes de acontecer a Primeira Guerra Mundial, existiu a paz armada, né? O que foi a paz armada? Os países, né, é, devido ali às influências que teve da divisão da África, né, o chamado Tratado de Berlim, onde foi decidido ali que os países invadiriam a África no século XIX, né, seria uma segunda colonização. Muitos países saíram insatisfeitos ali daquela repartição de terra, podemos dizer assim, e ali causou vários conflitos fronteiriços ali entre as nações da Europa. E as nações ali na Primeira Guerra viu nisso um estopim para causar uma guerra mundial, ou seja, esses desacordos fronteiriços para causar uma Primeira Guerra Mundial. Sabendo disso, o que os países fizeram na Primeira Guerra Mundial? Eles fizeram o evento chamado Paz Armada, ou seja, eles ficaram em paz, porém se preparando para uma guerra mundial. O movimento foi considerado o chamado como Paz Armada. O que está acontecendo agora é a mesma coisa. O que é a paz armada? Os países estão vendo que alguma coisa está para acontecer e eles estão se preparando para uma guerra mundial, de acordo com esse líder britânico aqui. Aí ele diz aqui, ó, nas últimas semanas, grande parte da atenção dos Estados Unidos tem se centrado nos confrontos entre forças norte-americanas e os rebeldes Houthis apoiados pelo Irã no Mar Vermelho. Então, como eu já citei, ele acaba de citar aqui sobre o conflito dos Houthis, que é um grupo armado e liderado pelo Irã que está atacando navios no Mar Vermelho. Então vamos lá, reprisando. Nesse momento, o Oriente Médio está em guerra, através da guerra de Israel contra o Hamas, e os Houthis atacando navios no Mar Vermelho, envolvendo o Irã ali. Nesse momento, o leste europeu está em guerra, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Ásia está se preparando para uma guerra, a Coreia do Norte está se preparando para uma guerra direta com a Coreia do Sul. E a China está se preparando com uma guerra direta com Taiwan, um dos países mais evoluídos do mundo. Então, queridos, olha que coisa interessante. Muitos falam assim, Deus não vai permitir uma terceira guerra mundial, por quê? Por que Deus não vai permitir uma terceira guerra mundial? Deus não permite porque o mundo seria destruído completamente. Embora, queridos, os países, como eu citei do eixo aí, Coreia do Norte, China, Rússia, esses países aí sejam uma potência nuclear. O tratado nuclear diz o seguinte, que as armas nucleares foram feitas para não ser usadas. É mais ou menos assim. Se um país é atacado com arma nuclear, ele sabe que o outro vai revidar. Então, numa guerra nuclear não existe vencedores, ok? Os países que detêm aí a força de dissuasão, né, as armas nucleares, sabem disso. Então, o que eles estão se preparando é por uma guerra convencional mesmo, uma guerra envolvendo ataques de caça, ataques de infantaria e assim por diante. E olha que coisa interessante. Agora, nesse momento, está acontecendo. Por isso que eu acho que não é coincidência, uma coisa extremamente estranha. Agora, nesse momento, está acontecendo um exercício militar com a OTAN. Quem é a OTAN? A OTAN foi uma aliança criada depois da Segunda Guerra Mundial, uma aliança militar,
para tentar combater a União Soviética. Começou com alguns países, né, e hoje já conta com 31 países. O líder é os Estados Unidos. O artigo 5º diz que se um país é atacado, todos os países têm que defender o país membro atacado. Então é a maior aliança do mundo hoje, né? E a OTAN faz fronteira ali com a Rússia, os países da OTAN fazem fronteira com a Rússia. A Reuters diz o seguinte: a OTAN está lançando seu maior exército. A OTAN está lançando seu maior exercício desde a Guerra Fria, ensaiando como as tropas dos Estados Unidos poderiam reforçar os aliados europeus em países que fazem fronteira com a Rússia, no flanco oriental da aliança, um conflito em romper com quase equivalente ao adversário. Cerca de 90 mil, olha aqui, ó. Cerca de 90 mil soldados devem se juntar aos exercícios 2024 que ocorrerão, ou seja, de janeiro, né, até maio. O que vai estar envolvido nos exercícios que já está acontecendo, né? Eles já estão fazendo esses exercícios. São mais de 50 navios de porta-aviões, destroyers, participarão, bem como mais de 80 caças, helicópteros, drone, pelo menos 1.100 veículos de combate, incluindo 133 tanques e 533 veículos de combate de infantaria, disse a OTAN. Então, meus irmãos, como vocês podem perceber, o mundo ele está caminhando por uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial. E de acordo com aquele chefe, né, ali britânico, ele disse que já estamos vivendo a era pré-guerra. Ou seja, aquela mesma era que teve na Primeira Guerra Mundial, ou seja, a paz armada. Os países estão se preparando para a Terceira Guerra Mundial, já estão se armando, né? Já estão se armando, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos para que Deus contenha os ventos, segure os ventos, porque sabemos que tem profecias sérias para se cumprindo nessa década que estamos vivendo, entre elas o decreto dominical. Que o Senhor segure os ventos para que essas mensagens sejam levadas. Porque se acontecer uma guerra mundial, essa mensagem será atrasada e precisamos levar essa mensagem para todas as pessoas da terra. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, segure os ventos para que essa catástrofe terrível não venha acontecer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos, meus irmãos, porque a coisa está séria, a coisa está pegando fogo. Oremos. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Nos fortaleça e nos ajude. Que essas coisas que estão acontecendo agora, esses conflitos mundiais, venha nos alertar que a porta da graça está se fechando, o teu Santo Espírito está se retirando da terra. Não nos deixe indiferente para isso, Senhor. Isso não é normal. Nos ajude e nos fortaleça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração de David Cameron, secretário britânico dos Negócios Estrangeiros, que disse recentemente que o Reino Unido não cometerá com Putin o mesmo erro que cometeu com Hitler. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Quando Hitler assumiu o cargo de chanceler alemão em janeiro de 1933, um dos seus maiores objetivos era enterrar definitivamente o Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Um tratado que, dentre outras coisas, proibia a Alemanha de desenvolver livremente as suas forças armadas. No entanto, nos primeiros anos à frente do governo alemão, Hitler sabia que a Alemanha não seria capaz de resistir ao poderio bélico da França e da Inglaterra,
Inglaterra. Por isso, o seu primeiro passo decisivo nessa direção só foi dado 3 anos depois, em março de 1936, com a remilitarização da Renânia. De acordo com o Tratado de Versalhes, aquela região, na fronteira com Luxemburgo, Bélgica e Holanda, deveria permanecer totalmente desmilitarizada. Por isso, ao enviar tropas para aquela região, Hitler estava desafiando diretamente as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Mas a resposta britânica e francesa foi pífia, e à exceção de algumas notas de repúdio, não fizeram nada para impedir a remilitarização. A passividade britânica e francesa na Renânia incentivou Hitler a acelerar o rearmamento alemão, levando 2 anos depois, em março de 1938, a concretizar um antigo sonho: unificar a Alemanha e a Áustria em um processo conhecido como Anschluss. Assim como a remilitarização da Renânia, a unificação da Alemanha com a Áustria era algo expressamente proibido pelo Tratado de Versalhes. Mas Hitler avançou na mesma, e assim como tinha acontecido em 1936 com a Renânia, em 1938 a resposta britânica e francesa foi igualmente fraca, limitando-se novamente apenas a notas de repúdio. Essa nova postura fraca reforçou em Hitler uma desconfiança que ele vinha nutrindo há muito tempo, a de que a França e o Reino Unido, apesar de grandes potências militares, estavam moralmente enfraquecidos e dispostos a tudo para não entrarem em um novo conflito na Europa. Isso motivou Hitler a prosseguir com seus planos, iniciando, apenas 2 meses depois, em maio de 1938, a chamada Crise dos Sudetos Checos, uma região fronteiriça com uma grande presença de povos germânicos que Hitler pretendia trazer para sua nova Alemanha recém-unificada com a Áustria. Mas, para avançar com esse plano, Hitler foi obrigado a enfrentar a objeção de praticamente todos os seus comandantes militares, que temiam que uma invasão alemã dos Sudetos Checos pudesse levar a um ataque do Reino Unido e da França, e os comandantes alemães sabiam que a Alemanha não estava nem um pouco preparada para resistir a um ataque daqueles países em 1938. Mas Hitler, convencido pela fraca resposta na Renânia e na Áustria de que os britânicos e franceses fariam de tudo para não se envolverem em uma guerra, ordenou o início dos preparativos para a invasão da Tchecoslováquia, com os checos respondendo com a mobilização das suas forças. Os britânicos e franceses viram naquilo tudo o prenúncio de uma nova guerra na Europa e, como previsto por Hitler, se apressaram em mediar a crise para evitar um novo conflito, um esforço liderado pelo então primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain. Em uma série de encontros e reuniões em setembro de 1938, Chamberlain, na tentativa de apaziguar o ímpeto expansionista de Hitler, ofereceu a ele os Sudetos Checos, e em troca, Hitler assinou um pedaço de papel no qual prometeu que nunca mais iria invadir nenhum outro país europeu. No entanto, apenas 6 meses depois, Hitler rasgou aquele pedaço de papel e invadiu a Tchecoslováquia, desmembrando-a e ocupando a metade ocidental. E, mais uma vez, o Reino Unido e a França se limitaram apenas a protestar. Depois da Renânia, depois da Áustria, depois dos Sudetos e depois de toda a Tchecoslováquia, Hitler ficou com a certeza absoluta de que britânicos e franceses estavam dispostos a tudo para não se envolverem em uma guerra na Europa. Com isso, o incentivando a traçar planos para invadir a Polônia, algo que efetivamente fez no dia 1º de setembro de 1939. Uma invasão que praticamente obrigou o Reino Unido e a França a declararem guerra à Alemanha, iniciando ali a terrível Segunda Guerra Mundial. Isso nos mostra que a chamada política britânica e francesa de apaziguamento, através da qual deram a Hitler tudo aquilo que ele queria para saciar o seu apetite expansionista e assim evitar uma nova guerra na Europa,
só serviu justamente para pavimentar o caminho para uma nova guerra na Europa. Ou seja, apaziguar um ditador com um apetite voraz por novos territórios só serve para aumentar ainda mais o seu apetite. E foi exatamente isso o que disse David Cameron, secretário britânico dos Negócios Estrangeiros, sobre Vladimir Putin. Para Cameron, se o Ocidente ceder à pressão de Putin na Ucrânia, forçando o presidente Zelensky a ceder territórios, esse apaziguamento terá em Putin o mesmo efeito que teve em Hitler, ou seja, servirá apenas para aumentar ainda mais o seu apetite por ainda mais territórios. Em uma entrevista para o site político nesta quinta-feira, 18 de janeiro, David Cameron disse que esse é o maior desafio da sua geração e que a invasão russa da Ucrânia representa a prioridade número 1 do governo britânico em matéria de política externa. Com Cameron dizendo que o atual momento é idêntico ao período anterior ao início da Segunda Guerra Mundial, dizendo que, por isso, Putin não pode ser apaziguado. Para Cameron, se Putin for apaziguado e se receber os territórios que tanto deseja na Ucrânia, ele voltará a atacar outros países, com isso podendo mesmo culminar em ataques diretos contra membros da OTAN, algo que mergulharia o mundo na Terceira Guerra Mundial. Como David Cameron disse em declarações anteriores, aprendemos a nossa lição com Hitler e não repetiremos o mesmo erro agora com Putin. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o maior exercício da OTAN desde o fim da Guerra Fria, uma operação que envolverá cerca de 90 mil militares com um só propósito: preparar-se para a Rússia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, Stalin tinha o maior e mais poderoso exército terrestre do mundo, com mais soldados e blindados do que todos os países europeus combinados. Com Stalin usando todo o gigantesco peso do seu exército para descumprir os acordos assinados com as outras potências aliadas. E por isso, ao contrário do que tinha ficado combinado, todo o leste europeu foi completamente absorvido pela União Soviética, com Stalin proibindo eleições livres naqueles estados e implantando em cada um deles governos totalmente vassalos a Moscou. Isso levou à chamada Cortina de Ferro, com Stalin fechando hermeticamente todo o leste europeu, iniciando, naquele momento, a Guerra Fria. O aumento da agressividade soviética ao longo da segunda metade dos anos 40 fez crescer o fantasma de uma nova guerra na Europa. Mas, com os países europeus ainda se reconstruindo da devastação do conflito anterior, não havia recursos suficientes para a mobilização de grandes forças militares. Por isso, diante do maior exército terrestre do mundo, só havia uma forma de impedir uma nova guerra: a criação de uma aliança europeia que envolvesse obrigatoriamente os Estados Unidos. Na época, a maior potência naval e aérea e, mais importante de tudo, a única potência nuclear plena do planeta. E foi com o objetivo de dissuadir Stalin e evitar uma nova guerra na Europa que em abril de 1949 foi criada a OTAN, inicialmente composta por 10 nações europeias, mais os Estados Unidos e o Canadá. Graças ao seu artigo 5º, que determina que um ataque contra um membro é um ataque contra todos os membros, a OTAN alcançou o objetivo pretendido. E apesar de períodos de grande e terrível tensão durante a Guerra Fria, a Rússia soviética nunca se atreveu a atacar nenhum país membro da OTAN.
E após o desmoronamento soviético em 1991, grande parte dos países europeus que no passado tinham pertencido ao bloco soviético trataram de se aproximar e entrar na OTAN, temendo justamente um novo fortalecimento da Rússia pós-soviética. Com isso levando a uma grande expansão da aliança, que passou de 16 membros em 1991 para 31 membros agora em 2024, com o 32º membro, a Suécia, prestes a entrar no grupo. Essa última fase de expansão, que inclui também a Finlândia, foi motivada justamente pela Rússia. Após Putin invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, finlandeses e suecos, perigosamente localizados próximos da Rússia, decidiram abandonar as suas históricas posturas neutras e de não alinhamento. Para esses países, se Putin invadiu a Ucrânia usando pretextos e desculpas esfarrapadas, poderia também invadi-los no futuro, com esse receio empurrando-os diretamente para a aliança. Tudo isso transformou a OTAN na maior aliança militar do planeta, com uma força combinada de mais de 3,5 milhões de soldados. Mas toda essa força não é nada se não houver a devida coordenação. Como são países diferentes, com culturas militares e idiomas diferentes, é preciso haver uma profunda padronização e, acima de tudo, uma grande coordenação e entrosamento entre os países, algo que só se obtém através de exercícios militares. Todos os anos, a OTAN realiza dezenas de exercícios, a maioria dos quais de pequenas dimensões e em nichos específicos, como a cibersegurança. Mas, de tempos em tempos, são necessários exercícios militares no terreno envolvendo forças de combate, tudo para garantir que estão entrosadas, coordenadas e preparadas, caso seja necessário que atuem juntas contra um inimigo em comum, um inimigo que, desde 2022, é a Rússia. E foi justamente com esse objetivo em mente que nesta quinta, 18 de janeiro, Chris Cavoli, o comandante militar da OTAN, anunciou o Steadfast Defender 2024, o maior exercício militar da aliança desde o fim da Guerra Fria, previsto para decorrer entre fevereiro e maio e que promete envolver cerca de 90 mil soldados, centenas de veículos e blindados e dezenas de aviões e navios. O comandante Cavoli não citou nominalmente a Rússia, mas como o cenário do exercício envolve a resposta da aliança a um ataque vindo do leste, e como o maior adversário da Europa desde 2022 é a Rússia, que fica no leste, subentende-se que o objetivo desse gigantesco exercício é garantir que a aliança está pronta para reagir a um eventual ataque da Rússia. Putin, ao invadir o seu vizinho ucraniano em uma guerra de expansão e conquista territorial, reanimou a OTAN, que nas palavras do presidente francês Emmanuel Macron em 2019, estava em morte cerebral. Com a reanimação da aliança e o reforço do investimento nas indústrias de armas e munições por toda a Europa e os Estados Unidos, a OTAN quer deixar bem claro para Putin que se ele tentar alguma aventura sobre algum dos seus membros, estarão todos muito bem preparados para responder à altura. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.